Conta mais do que, de quem, dessa vez de Gabriel Garcia Marques, um dos mais encantadores escritores de todos os tempos. E eu vou perguntar para a professora Joana Rodrigues, da Universidade Federal de São Paulo, uma das grandes pesquisadoras sobre a obra do Garcia Marques, que tem aí pelo mundo. A gente vai até saber com ela quantas pessoas estão por aí pesquisando, se tem muita gente pesquisando Garcia Marques, se eu usei o termo certo. Encantador nesse sentido de feitiçaria, de atrair a gente e não largar mais. Joana. Olá, boa tarde, André, a todos e a todas que nos acompanham daqui para frente nessa conversa. Um prazer estar aqui, agradecidíssima, e vamos falar um pouco desses encantamentos. Eu concordo, sim, que ele é um encantador, né? Passados mais de 50 anos do grande romance 100 Anos de Solidão, ele continua nos encantando nesse sentido de nos levar para um caminho, né, sempre perguntador, sempre questionador, mas também nesse caminho que a gente mergulha nesses encantos, né, que ora são encantos de um continente geopolítico cultural, que é a América Latina, ora do Caribe, e ora de lugar nenhum de algum mapa, que esse mapa fica na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa alma. Então, ele continua encantando, sim, né? Mesmo depois de tanto tempo, por exemplo, de 100 Anos de Solidão. É engraçado, eu já ouvi o Bill Clinton dizer que 100 Anos de Solidão é um dos livros, não sei se 100 Anos de Solidão, mas Garcia Marques é um dos autores de cabeceira dele. E daí fiquei me perguntando, mas o Bill Clinton é tão anglo-saxão, né? Como é que ficou tão atraído pelo Garcia Marques? Eu vou perguntar para você, o que te levou a encaminhar sua trajetória acadêmica na direção dele? Eu tive um acidente de percurso, tive que ficar um pouco quietinha demais, uma trajetória cirúrgica, e comecei a pedir para os amigos emprestados livros, né? Quem tem livro novo, me empreste daqui e dali. E a minha carreira começou como jornalista, né? Eu começo na década de 80, quando eu me formo, pela Casper Libero, em São Paulo, e vou atravessando esses mares das redações, das máquinas de escrever, não é? E da reportagem, da crônica, e essa parada me chegou um livro chamado Notas de Prensa, que são, então, essas crônicas, né? Um grande amigo meu, um grande fotógrafo, Fábio Moreira Salles, me presenteou esse livro, e depois, quando eu abri a primeira parte do livro, né, para dar uma xeretada, literalmente, eu nunca mais parei de abrir e fechar. Notas de Prensa é uma reunião de crônicas do Gabriel Garcia Marques. Essas crônicas, quando eu comecei a lê-las, elas não tinham tradução. Hoje está traduzido pela Record, né, publicado pela Record, e as traduções são alternativas. Tem vários tradutores, o Eric Nepomuceno é um deles. Essas crônicas me fizeram levar como motivação para o meu mestrado, né? Eu era, então, uma feliz jornalista no campo da cultura e dos esportes, mas gostaria de partir já para uma outra etapa da vida de graduação e uma vida acadêmica. Era um desafio, porque durante o dia eu era a Joana Rodrigues, repórter, editora e chefe de reportagem. À noite, eu chegava na Universidade de São Paulo com meu número USP, que eu mantenho até hoje, né, por conta do pós-doutorado, e a partir daí veio, então, essa ideia de que essas crônicas do Gabriel nunca haviam sido estudadas como um imbricamento, uma mistura, uma mescla entre a linguagem e a estrutura jornalística e a literária. E eu fiquei muito feliz porque, como jornalista, eu tenho um olhar muito
acirrado para esses textos, e como leitora de 100 Anos de Solidão, que eu comecei a ler com a minha geração, é uma tradução também que nos traz problemas depois que a gente conhece o original, mas é o que nos cabia naquele momento, né? E que parte da minha geração tinha que ter este carimbo com esse encantamento. Era um momento da década de 80, portanto, nós estávamos num país a caminho da redemocratização, em que havia esperanças jovens de um partido sendo jovem né, e forte, sendo concebido e fortificado, entre outras figuras, pelo professor Antônio Cândido, entre tantas outras figuras. Esse partido era o Partido dos Trabalhadores. Então, havia entre a minha geração uma necessidade desta leitura para que a gente se munisse desses encantos, para que, na virada de um mundo melhor, a gente já tivesse a possibilidade do que acontecia em Macondo. Então, eu tinha Macondo lá atrás e me deparei com as crônicas. Então, essas crônicas, para mim, me trouxeram um duplo encantamento, porque ele é um excelente jornalista, é um dos melhores jornalistas do mundo, sem nenhuma sombra de dúvida, mas pouco conhecido como jornalista, não é? Por quê? E é no jornalismo em que ele nutre a sua base da escrita. Ele nunca deixou de dar crédito ao jornalismo, porque se ele não fosse jornalista, ele não escreveria da forma como ele escreve literatura. E eu não estou dizendo isso de maneira ufanista com o jornalismo. Eu estou dizendo isso depois de muito estudá-lo como jornalista e de continuar estudando escritores que estudam como jornalista. Então, são grandes repórteres, como John Lee Anderson, por exemplo, né, dando uma referência jornalística, que é um dos maiores jornalistas do mundo, a Alma Guillermo Prieto, que é outra jornalista que trabalhou com ele, por exemplo, né, e o Juan Villoro. Juan Villoro é um escritor mexicano que, neste momento, todas as quartas-feiras, está dando um curso sobre a escrita jornalística do Gabriel Garcia Marques. A importância, né, dele ter começado como um redator, depois ele passa para colunista e depois ele vai para a reportagem. Então, é nesse trajeto que ele esculpe o que a gente chama de carpintaria da escrita. Então, como ele estudou, né, a sua linguagem literária e como ele foi modelando a partir do jornalismo. Talento, sem dúvida nenhuma, ímpar. Mas se não fosse essa prática, não é? E quem está afirmando isso em 2021, né? 2021, semana passada, e todos que quiserem assistir pela internet a casa onde ele viveu no México e escreveu 100 Anos de Solidão, hoje é uma fundação, Fundação Garcia Marques, né? E essa fundação promove, como o primeiro ato de devolver à população, portanto, a população mundial, esse curso gratuito que está tratando da escrita jornalística do Garcia Marques. Então, é uma importância que me encantou no meu mestrado, onde eu analisei essas crônicas, né? Era um conjunto de 276 crônicas, um conjunto robusto, obviamente, para uma dissertação de mestrado, eu fiz recortes, né? Onde os temas se abrem como leque. Então, o assunto político é bastante importante para ele, e são crônicas de 1980 a 1984,
Então, é um período em que a América Latina, especificamente a América Central, né, está num dos seus piores momentos, em que o número de mortes, né, dos conflitos internos e das invasões dos Estados Unidos, ali em Honduras, Panamá, Guatemala, o número de mortos, ele, né, supera o número de mortes, né, de algumas guerras. E também foi um período muito pouco comentado entre nós brasileiros, né, em que esses 8 países da América Central, eles sofreram por vizinhança, pelo ataque dos Estados Unidos, né, definitivamente para terminar com aquilo ali, para exterminar. Então, ele foi um dos poucos jornalistas que se dedicou desse conjunto de 200, quase 280, né, ele dedica 1/3 disso, por exemplo, para essas questões que estavam ocorrendo na América Central. Então, são aulas de jornalismo, né, porque os fatos, o número de mortes, os avanços, enfim, toda aquela estratégia dos Estados Unidos em literalmente massacrar, é um massacre o que houve ali, né, envolvendo as resistências locais, com as lideranças religiosas, por exemplo, é uma aula, então uma crônica, né, que não passa de 2 páginas, até hoje, e mais do que nunca, nesses períodos que nós estamos, neste especial de um momento tão complexo, elas são aulas, primeiro, de informação, porque o jornalismo dele sempre foi um jornalismo de trazer o fato e de trazer o dado, né? Não dá para inventar dado. Então, a grande diferença do que, né, dessa mistura que a gente vê hoje no jornalismo, existe uma ética profissional do jornalismo, que eu acredito até hoje, do qual eu sou nutrida e movida pela ética. Eu não posso distorcer, né, dados, números, né? Eu posso trabalhar com esses dados, com esses números de uma outra maneira. Eu posso contar o que está havendo ali, mas com uma linguagem, então, literária, é o que ele faz. Então, a minha proximidade, ela foi muito feliz quando eu propus essa, né, essa escolha para o meu mestrado, e eu sou a primeira aluna da EFELESH, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a trabalhar com Garcia Marques. Olha, dentro de um departamento de letras, de uma universidade com a importância que tem a nossa querida USP. E ele está publicado no Brasil desde o final da década de 60, né? Que é a editora do Rubem Braga que publica 100 Anos de Solidão primeiro, não é? Perfeito, a Sabiá, exatamente. Assim como as obras anteriores dele foram, ora traduzidas, ora ou não, mas já começava a chegar alguma coisa no final dos 60, né? Por exemplo, ele escreve Coronel, ninguém escreve ao Coronel, ele publica em 61 e às vezes em 61 para 62 chega, mas não traduzido, né? Então, nesse sentido, ele ainda causa esse encantamento, porque numa universidade desse porte, né, e o meu mestrado é em literatura hispano-americana, ele não havia aparecido, né? Este escritor não havia sido discutido com a sua literatura. Então, a minha proposta foi nesse sentido de que o jornalismo é muito importante e da gente, às vezes, quebrar alguns tabus da academia. Então, para um curso de letras, um departamento de letras, português e espanhol, estudar um jornalista já foi um certo burburinho. Agora, estudar um jornalista que é o Gabriel Garcia Marques foi burburinho ao quadrado, né? Então, nesse sentido, eu me sinto bastante feliz com os leitores brasileiros de ter uma participação absolutamente minúscula, mas de proporcionar ao leitor
essa outra faceta dele, que são as crônicas, que são muito bem escritas, porque ele já estava numa outra fase, diferentemente das colunas, né? Porque ele foi redator, ele fez nota, ele foi ele foi tituleiro, ele foi um dos grandes fazedores de título. Tinha umas sacadas geniais, né? Ele foi repórter, ele foi colunista e ele foi crítico de cinema. E novelista, né? Como a gente fala, romancista, como falamos em espanhol. Então, essa aproximação não me largou mais, André, né? Porque como jornalista e hoje como professora de literatura, é impossível deixar, né, de lado não só o jornalismo do Gabriel, mas os outros escritores jornalistas. E na América Latina, nós estamos num momento muito interessante que, pelo menos há uns 10 anos, pelo menos, a crônica voltou a ser um tema de muito interesse dos jovens jornalistas, dos jovens leitores na América Latina inteira, especificamente entre mulheres. Então, a crônica que na América Latina tem um formato diferente do nosso, o nosso não passa de 40 linhas, né? De Machado a Antônio Prata, ficamos ali entre 40, 30 linhas, né? Naquele engessamento do tamanho do veículo. Mas na América Latina, isso, ao contrário, ela chega a ter 20 páginas. Né? Então, o que a gente chama de crônica, ela se mantém na linguagem, no tema, mas não se mantém na extensão. E ela na América Latina. Essa crônica mais comum na América Latina, ela se aproxima de algum jeito, ela flerta com o ensaio? Ela flerta com o ensaio e ela flerta com a reportagem, com o que a gente chama das grandes reportagens, né? O que se chamou, por exemplo, quando nós conhecemos no Brasil as grandes reportagens publicadas pela revista Realidade, por exemplo, para dar um exemplo pontual, na década de 60, onde as páginas da revista eram ilustradas com ensaios fotográficos, né? Muito prestigiados de fotógrafos, ora com ilustradores também, né? Mas em que o texto literário, né, o jornalismo literário ganhava esse tamanho, essa extensão. Depois, hoje, talvez a gente tenha, né, com algumas restrições, o que a revista Piauí continua a fazer. E alguns bons espalhados pelo Brasil, suplementos, cadernos, né, de cultura, como aquele do Nordeste, de Recife, de Pernambuco. Né? O suplemento Pernambuco? Não. Exatamente. Né? Então, mesmo assim, eles ainda não têm a coragem, né, de destinar 15 páginas para um texto. Né, que seria, e sim, acronistas ensaístas e acronistas repórteres, nesse sentido. Né? Uhum. Então, a partir daí eu não me desgrudei, eu não consigo, né, ir do Garcia Marques e voltei agora, eu dei um hiato no meu doutorado e voltei agora no meu pós-doutorado com o Gabriel Garcia Marques. E agora você está estudando uma parte da correspondência dele, né? Como é que é essa escrita do Garcia Marques numa carta? Tem lá aquela formação de frases que eu não sei explicar. Eu, sinceramente, eu deixo para você explicar, porque eu não consigo... É tão diferente e eu não consigo entender o porquê. Surpreendentemente, né, o Garcia Marques, que escreve missivista, que escreve cartas, é absolutamente o Garcia Marques íntegro, total. Né? Então, a escrita da carta é uma transposição da fala dele, obviamente que é um diálogo.
né? A oralidade do Garcia Marques é muito próxima de muitos textos dele. Então, como ele, escrevendo para o amigo, um amigo com quem ele conviveu bastante, e aqui é um escritor ainda vivo, colombiano, não é? O Plínio Apuyuelo Mendonça, que ele está aqui na capa deste livro, que é um objeto de estudo. O Plínio foi um grande braço direito dele, um grande companheiro, com quem ele se confessava, no sentido literário da palavra. Gabriel Garcia Marques tinha muitas estratégias em consultas. Ele consultava Deus e o mundo na Terra do Sol, assim, sabe? Para escrever uma linha, né? Então, tudo ele checava e rechecava. Então, ele pedia a colaboração de todas as pessoas que eram amigos, amigos dos amigos, conhecidos, e ele sempre se munia de muita informação. Então, esse lado jornalístico dele nem sempre aparece. Então, para, né, construir uma frase, ele se munia de muitas histórias, depoimentos e muita informação, muita. Ele era absolutamente obsessivo pela informação. Então, quando ele escreve para vários amigos, e as cartas que eu estou me debruçando agora, sobre as quais eu estou me debruçando, são as cartas quando ele está no término, ele está terminando os 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão é publicado por uma editora argentina, não é? Em 1967. Então, as cartas são entre 66 e 67. Então, ele está na finalização do processo, ele está arrematando. E ele tinha uma técnica metódica, cada vez que eu estudo mais, eu dou conta disso, estrategista. O que ele perguntava para um, ele não perguntava para o outro, porque ele tinha medo dos vasos comunicantes. Alguém vai contar que eu perguntei isso, então vão saber desse personagem, né? Então, as consultas para o Plínio eram consultas pontuais desses arremates. Ele já estava com o romance pronto, estruturado. O romance levou 18 anos para ser escrito. E ele se determinou, por circunstâncias pessoais, a se limitar a 18 meses. Ele disse, não, eu vou terminar em 18 meses. Circunstâncias pessoais, porque ele estava sem ganho. Né? Ele não tinha mais como sustentar a família e esses bastidores são muito ricos. Então, nessas cartas, ele é muito perguntador, ele é muito incisivo, dizendo, você concorda que o Aureliano Buendia pode ser assim? Que o sapato dele está correto ali naquela cena? Por outro lado, ele vira, olha, eu estou muito triste porque o Aureliano Buendia morreu, né? Eu estou acabado. Para mim era o eixo central dessa novela, desse romance, novela em espanhol. E eu estou acabado. O que eu faço? Eu estou muito desolado. E essa veracidade confessional imprime para essas cartas um texto como ele era, falando, dialogando. Então, como ele falava literariamente, ele era um grande piadista, ele usava muito humor, muito. Mas ele era um sujeito calado, né? Até um certo momento. Quando ele estava muito à vontade, ele não parava mais de falar, né? Então, nesse aspecto, ele vinha de um processo de se reunir todas as noites, pelo menos 3 vezes por semana, com um grupo de casais, amigos que moravam no México entre 66, né, e 67, em que 100 Anos de Solidão, ele foi checado e rechecado para essa plateia. Então, esta plateia seleta, né, estava sempre acompanhando qualquer outro passo de qualquer personagem. E ele, sim, ele era inquisidor nesse sentido. E isto e aquilo.
E com o Plínio estava numa outra cidade, não estava no México, estava na Colômbia, voltou. O Plínio foi um itinerante, eles não estavam próximos, né? Então ele fazia esse tipo de perguntas e questionamentos para o Plínio. Portanto, a escrita dele nestas cartas é uma escrita literária também, porque ele falava literariamente, né? Ele estava num momento tão embrenhado, a forma dele construir a frase, né? Primeiro que a língua espanhola permite que a coisa ganhe primeiro lugar. É sempre o dente que dói, não é? A gente nunca tem dor de dente em espanhol. É o dente que dói, né? Nesse sentido, a coisa tem muita força na língua, na sintaxe da língua. Então, é mais ou menos o que seria a nossa voz passiva, né? Então, é sempre a maçã que foi comida por alguém. Então, isso ganha uma força muito grande na narrativa. Quando ele enrosca lá com o sapato do Aureliano, com a botina, ou com aquele fio de, vocês vão lembrar, né? Vocês que são e continuam sendo leitores do Sanhano, o fio de sangue que sai da boca do sujeito e vai construindo um caminho até chegar na outra casa. Esse fio de sangue sai de uma boca e chega na outra casa. Ele atravessa uma rua da cidade de Macondo, não é? E vai parar numa outra residência. Então, essas preocupações na língua espanhola, na narrativa, ganham força. E o que ele fez? Ele potencializou, né, essa forma de contar a história, porque ele é um grande contador de história. E quando ele termina os 100 anos de solidão, depois de 18 anos entre idas e vindas, e que ele permeou com os outros romances, com os contos, né? Ele não tinha esse lado jornalístico ainda tão maduro, quer dizer, ele vai e volta nesses mesmos personagens, né? Então, na verdade, ele vai dando essa forma literária incorporada à forma dele de falar e de pensar. É mimético isso. Então, quando você pega ele em algumas entrevistas, foram muito maiores as entrevistas escritas, né, portanto, do que faladas, embora haja algumas, né? Uma célebre é ele entrevistando Pablo Neruda, né? Essa é uma boa para se ver. Mas você identifica a sua forma de fala e está muito impregnada na forma de escrever. Então, não é de se espantar, para quem está um pouquinho mais próximo dele, da escrita dele, que você reconheça nas cartas frases, palavras e alguns trechos de algum lugar da obra dele. Né? Tamanho esse imbricamento que ele tem em um ser literário. Né? E, claro, que essas cartas, André, como eu digo, são apenas algumas de um conjunto muito grande. Você ainda vai lá fazer nado livre no arquivo do Texas, né? Sim, tenho bastante fé na humanidade, né, que poderei ir. Por enquanto, as consultas são todas por internet. Todo mundo que quiser fazer a consulta é possível, é gratuito. Inclusive, tem uma novidade, né, para aqueles que não saibam, que eles mantêm uma delicadeza, mas, sobretudo, uma seriedade, porque eles apresentam pelo menos em 3 idiomas, né? Em inglês, em espanhol e em português. Nossa. Né? Então, as pesquisas podem ser feitas pelo menos nessas 3 línguas. Né? Talvez já esteja, quem sabe, o francês e o alemão. Então, para um internauta, um pesquisador, um curioso que queira, né, ter acesso às cartas dele, que são 57 containers, entre correspondências de todas as formas, porque tinha uma correspondência também formal,
para as embaixadas, né, para as autoridades, por exemplo, porque ele foi um grande intelectual, que é outra faceta pouquíssimo conhecida. Ele foi participante daquele tribunal Russell, né, que era um tribunal dos direitos humanos. Esse tribunal foi extinto, então ele foi, durante muitos anos, um membro nato, uma espécie de congregação, né, que fazia um trabalho tal qual a ONU, né, posteriormente. Era um tribunal que decidia o rumo do planeta em relação a direitos humanos. E essa faceta dele de intelectual, que também é pouquíssimo conhecida, fez com que ele respondesse a uma série, né, de protocolos oficiais, como uma autoridade deste tribunal. Né? Então, essa correspondência, por exemplo, são correspondências absolutamente formais. Né? Tinha lá ele sempre contou com um serviço de secretárias, né? Mais míticas, mais folclóricas, mais oficiais, mas sempre teve. E as correspondências com outros amigos, né, com quem ele sempre se correspondeu muito, né, pelo planeta inteiro. E ele era uma figura que escrevia muita carta, né, porque era a forma de se comunicar também. E depois ele transporta isso para o telefone. E o Eric Nepomuceno que o diga, porque o Eric traduziu 100 Anos de Solidão há pouco tempo em relação ao que a obra foi. E ele diz que chegava alguns momentos que ele tremia quando o telefone tocava e era o Gabo, né? Porque eram horas de conversa, né? Horas. Então ele às vezes se esquecia um pouco. Era o que a gente pode dizer, segundo os que tiveram muito próximos a ele, como o Eric Nepomuceno, não é? Por exemplo, muito próximos mesmo, né? Um sujeito que valorizava muito as amizades, muito, num significado muito amplo dessa palavra, que talvez tenha perdido com o passar do tempo, mas ele deu muito valor às suas amizades, né? E não era frase de efeito. Então, ele consultava, imagina, ele vivia escrevendo, então, ora para reportagem, ora para os romances e contos, todos eram chamados. Que maravilha, Joana. Eu acho que nessa conversa você expõe para a gente uma teia de não digo influências, né? De agenciamentos, de confluências, pelo menos, né? que modificaram esse escritor durante sua escrita, né? Coisas que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, mas então é o que vem do jornalismo, que vem da família que ele mesmo fala, mas é o que vem desses amigos. Um grande escritor como ele poderia estar simplesmente fechado, não ouvir ninguém, fazer o que queria, mas não. Ele se abriu, ele queria saber, ele queria pesquisar sobre a própria escrita. Isso ensina muito sobre a escrita, né? Sim. Tem muita gente pesquisando Garcia Marques por aí, pelo mundo? Muita gente, sempre tem novidades, sempre tem pontos de vistas novidadeiros, mas muito pouco, insisto, para a obra jornalística, né? Então, recentemente, ainda ontem, para ser mais precisa, o livro chama-se Caminho a Macondo. Então, é um livro publicado pela Randon, né, a Pinguim Randon, e esse livro se reuniu com uma série de pesquisadores, né? Se reuniu essa trilha da certidão de batismo de 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão tem uma certidão de batismo, ela termina quando o livro é publicado, né? E muito desse bastidor aparece justamente na obra jornalística dele. Então, esse livro acabou de sair, acho que 6 meses publicado, é um livro em que se reuniu pela primeira vez essas pinceladas dos personagens, né? Ora nas colunas,
ora em contos. Então, rastrear um personagem como Remédios fica fácil se você vai para funerais de mamãe grande, por exemplo, né? E esse estava lendo, eu fiquei tão entusiasmada que eu li quase a madrugada inteira esse livro, que tem uma abertura de uma grande jornalista que trabalhou com ele na Colômbia, porque ele foi efetivamente editor de veículos de comunicação impressos, revistas, sobretudo revistas. Ele nunca foi editor de jornal grande, né? E ele participou de uma época bastante conturbada na Colômbia, de um grande telejornal, um dos maiores eventos do telejornalismo mundial. E, nesse sentido, a Alma, que é a prologuista dessa obra, diz que ele nunca abandonou em nenhum momento essa trilha dos 100 anos. Então, ele vai e volta, volta e vai, e ela conseguiu, junto com uma equipe, né, de pesquisadores e também escritores, reunir, então, onde estão estas personagens, desde os seus primeiros momentos. E ela faz uma menção que a gente, que se aproxima da obra como um todo, registra, mas ela registrou, ela deixou ali no livro, que é a questão dos 5 sentidos. Então, há um cheiro em Macondo muito forte. Esse cheiro das coisas mortas, dos animais mortos, esse cheiro que o Melquíades tem quando ele fica no laboratório fazendo e refazendo os peixinhos. Então, é uma marca que eles foram atrás agora, né? Como o Garcia Marques, desde o primeiro momento, em 1947, quando ele publica o primeiro conto, ele tem 18 para 19 anos, um conto que abriu a vida dele literária, né, num jornal da costa, né, da costa colombiana, e que já aparece, já está ali no primeiro conto dele, esse grãozinho que depois ele vai e vem, vai trabalhando. Então, o romance que, com 20 e poucos anos, entre 21 e 25, ele já tinha chamado de A Casa, né, o que seria 100 anos, ele já tinha essa ideia, né, como um todo. E depois ele vai, claro, ele vai aperfeiçoando. E esse é um caminho que muitos estudiosos estão fazendo, a se deter em 100 anos, os bastidores dos 100 anos, como que ele trabalhou com isso. Há outros estudos, né, que estão dedicados aos contos. Ele não foi um grande em número, né? Ele tem uma quantidade de contos e para por ali. Ele para com 12 contos peregrinos, né? E, inclusive, tem alguns contos ali que eu particularmente defendo que são crônicas e não um conto que é né? Tá ali. Então, e a outra parte tem se dedicado a alguns outros romances, né? Como La Hojarasca, o Coronel não tem, ninguém escreve ao Coronel, por exemplo, o Outono do Patriarca, mas ultimamente, muito recentemente, os 100 anos voltou à baila, né? E uma grande pergunta está sendo feita, recém-publicada, né? Um pesquisador de uma universidade, o pesquisador ele é espanhol, de uma universidade americana, acabou de lançar um livro fazendo a grande pergunta: por que esse livro é tão importante? Por que ele impacta tanto? Será que é isso mesmo? É a grande pergunta que ele se faz. Esse livro está publicado em inglês, não saiu ainda a tradução, e esse jovem, né, diz assim: eu me questiono, como jovem que sou, que li 100 anos de solidão depois, mas ele não abre mão de ser um leitor de 100 anos de solidão. Então, quando a gente diz em aula para os nossos, né, para os meus alunos, para os alunos lá
do campus de Guarulhos, onde a gente dá aula, né, conjuntamente com os outros professores de literatura do curso de letras espanhol-português, a gente pergunta, ler 100 anos de solidão antes e depois. A leitura de 100 anos marca a leitura mesmo de um jovem do século XXI, não é? Ela é marcada por esse encantamento e por uma sucessão, né, de coisas que vão acontecendo nesse universo de Macondo, e por incrível que pareça, quanto mais você vai sabendo do bastidor, como ele foi escrito, o romance, haveria uma tendência natural a falar, bom, já que eu sei como foi escrito, já passou. Eu digo ao contrário, eu estou orientando um trabalho agora de pesquisa de uma aluna da filosofia, inclusive, que não é nem da letras, e eu acabei de reler os 100 anos, e eu anotei um bloco de coisas desse tamanho, que não tinha visto nas tantas outras leituras. Por exemplo, a questão da mulher, que sempre me inquietou, né? Por exemplo, essa questão dos 5 sentidos, que a Alma trouxe muito bem, eu também trago, porque a questão do cheiro, né, vai perspassando por outros contos, por exemplo, por outros romances. Esse cheiro de cadáver, né, que ele fala, o cadáver do animal e o cadáver do humano. O outono patriarca, isso é preponderante, e Macondo também. Né? Então, tem muita gente estudando. Eu tive em 2019 na Espanha e pude participar de uma feira de livros, né? Como uma visitante comum, né? Normal, e aquele encantamento de ver tanto jovem ali, não tínhamos pandemia, e fui a uma das banquinhas ali, né? Que vendia os livros dele. Ainda é o autor que mais vende livros, depois da Bíblia e do Dom Quixote. Ainda é. Isso eu estou dizendo de 2019 em Madrid. Né? As feiras de livros, por exemplo, de Guadalajara, no México, que é um evento enorme também sempre se fala em números e em venda, não é? E aqui no Brasil, acho que é preciso a gente retomar que a tradução desse livro, dos 100 anos de solidão, nos chegou, né, uma tradução eticamente falando, né, eu que trabalho também com tradução, não foi uma boa solução. A primeira, da Eliane Zaguri, que é da Record, né? Quem disse isso não foi nenhum dos críticos literários, não foi nenhum dos colegas escritores, foi o próprio Garcia Marques que disse para o Éric Nepomuceno, com muito critério, com muita ética, disse, olha, eu não gosto, porque há uma quantidade de omissões na tradução, e que eu não gostaria que o seu povo, o povo brasileiro, né, do qual você integra, de leitor, ficasse com essa forma, com esse jeito. Então, você não se animaria a traduzir os 100 anos? Para o Éric, e vale uma conversa com ele, deixo aqui uma pauta sugestiva, foi um dos maiores desafios, né? Porque traduzir esse romance para o nosso Brasil, que dentro da América Latina é o único país de língua portuguesa, que configura, conjuntamente com 21 outros países, esse continente geopolítico, né, a responsabilidade de seguir com essa leitura. E ele estava bem ainda, ele estava começando com os primeiros sintomas da doença, ele e o Gabriel. E o Éric dizia isso, que era muita responsabilidade, não é? Trazer para o nosso idioma expressões que o Gabriel cultivou desde os 18 anos, né? E são expressões muito próprias dele.
Então, para o público que retome os 100 anos de solidão, que tem Netflix, daqui a pouco, se deve estar estreando, né? Tem muita coisa boa na internet, gratuitamente. A Fundação Letras Mexicanas, o Hanson Center, né, que é esse instituto aberto para todo mundo, quer dizer, gratuitamente. E tem uma rede, como você diz, André, uma rede muito grande na América Latina. Todos os congressos que eu vou, impressionante, né? Leve o tema que eu leve, alguém sempre fala assim: por acaso você já estudou o Gabriel Garcia Marques? Não importa o trabalho. Eu estive em Valparaíso em 2019, no auge das manifestações, né? E eu fui falar justamente dele, num congresso de ciências sociais até, na Universidade de Valparaíso, que estava tomada pelo Exército em 2019. Tinha toque de recolher. E fui falar do papel intelectual dele, né, que é um dos meus estudos. Além desse tribunal, o quanto que ele fez, quanto que ele atuou, como diz o Eduardo Said, como intelectual do seu tempo, né, de arregaçar a manga e de conversar com as pessoas, de publicar e de discutir. Então, nesse sentido, ele é muito, sim, estudado também na América Latina, na Europa também, principalmente na Espanha, né? Nesses países do leste europeu, ora, vira e mexe, a gente encontra novidades também de estudos, né? Na China, muita coisa na China, muita coisa, a Ásia como um todo, e você vai se aprofundando e vai vendo que, como diz você no começo, esse encantamento, ele persiste, né? Mesmo com esses cenários políticos, econômicos, sociais, né, que estamos vivendo e mudando. Porque, sobretudo, como Macondo é mítico, né, um tempo mítico, é um tempo circular, tudo pode, é sobretudo um bálsamo, né, nesse sentido de você conhecer uma saída, pensar em uma saída, e não é uma fuga da realidade, né? Ali há uma realidade. Ela é mágica, mas ela é real. Ela não é fantástica, né? Ela é real. Então, quando você vai vendo a construção de tantas páginas dele, ele constrói do que ele viveu, do que ele viu. Então, quando você vai para o Caribe, eu fiz boa parte da Colômbia, percorrendo os caminhos onde ele estudou, onde ele morou, você começa a se identificar com algumas, inclusive, expressões que ele usa, né, nesse sentido de identidade. Então, é um livro que traz uma identidade, sem dúvida nenhuma, mas é um livro que leva para uma possibilidade de um mundo real. Não é uma fuga, né? Então, ele é, né, de uma leitura obrigatória. Todo jovem tem que ler. Toda meia-idade tem que ler. Todo veterano de vida tem que ler, né? Então, ele sempre vai trazer, sempre, né? Ele sempre vai trazer uma possibilidade, lentes novas. Ele te empresta novas lentes, sabe? Isso é fatal na leitura. Isso sem falar das mulheres, do racismo, das questões de gênero, né, que a gente hoje em dia está envolvida. Mas ele é um assunto que gera assunto. Joana, eu agradeço muitíssimo esse papo. Está claro que a gente tem muita coisa para falar, para aprender sobre o Garcia Marques, e eu agradeço demais sua generosidade em partilhar um pouco dos seus estudos. E é um pouco, a gente diz um pouco, porque você tem uma visão gigantesca, assim, de um monte de coisa. Isso é muito legal. Obrigadíssimo. Muito obrigada, André. Até uma próxima, e que o Gabriel continue fazendo as suas borboletas levarem aí um pouco de esperança, né? E alegrias e também reflexões para todos nós leitores. Tchau, tchau.